Olá pessoal, tudo bem? Eu quero hoje conversar com vocês sobre um assunto que para mim é muito interessante, muito fascinante, mas que sem dúvida interessa a todas as pessoas que estão dentro de unidades hospitalares, todas as pessoas que estão praticando medicina, seja no pronto atendimento, seja na UTI, seja nas unidades básicas de saúde, que recebem pacientes com algum grau de complexidade neurológica. Esse assunto é a escala de coma de Glasgow. E eu queria conversar com vocês sobre a aplicação correta dessa escala, a interpretação correta dessa escala e a compreensão das limitações que essa escala tem. E muitas vezes eu até digo, as limitações não são da escala, muitas vezes são de quem aplica a escala. Então a gente tem que ter em mente os limites da escala para não cometer erros ao utilizá-la. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar sobre a escala de Coma de Glasgow é que ela é feita a partir da análise de três parâmetros que são completamente independentes entre si, que são a resposta verbal, a resposta motora e a abertura ocular. Então, a gente vai aplicar, fazer essas perguntas aqui ao paciente comatoso, se é que perguntas entre aspas, né? Vai ver se ele obedece comando, se ele não obedece localizador, se ele no localizador, se ele faz uma flexão inespecífica, uma decorticação, e a gente vai pontuar cada resposta dessa isoladamente no seu parâmetro e depois fazer a soma. Observe o que eu estou falando. Primeiro nós vamos avaliar isoladamente cada parâmetro e depois nós vamos fazer a soma. Então, a gente vai avaliar quando temos pacientes com as mesmas respostas dos dois lados, quer dizer, o cara faz uma localização da dor dos dois lados, tudo bem. E quando ele localiza de um lado e decortica do outro? Quando ele localiza de um lado e decortica do outro, eu tenho que avaliar sempre a melhor resposta. Eu tenho que avaliar a melhor resposta. Então, eu vou considerar a localização da dor como o parâmetro motor, que nesse caso vai ser avaliado. E além de avaliar pacientes, o seu grau, a sua profundidade de coma em pacientes diferentes, ela é extremamente útil para avaliar a evolução clínica de um paciente. Eu quero dizer que se um paciente estava ontem em Glasgow 6 e hoje ele está em Glasgow 8, sem dúvida nenhuma, esse paciente teve uma melhora clínica. Então, nós vamos começar a avaliar aqui quais são as limitações de cada parâmetro da escala e como é que a gente faz para aplicá-la corretamente. Quando a gente vai avaliar a resposta motora, veja, eu considero apenas a melhor resposta motora, porque o objetivo da escala de Glasgow é dizer quão acordado está o paciente, quão próximo da vigília, quão próximo da normalidade neurológica ele está, ou obviamente quão distante. Então, quando eu falo que eu tenho que considerar apenas a melhor resposta, eu quero interpretar, eu quero que você interprete o seguinte: esse paciente está acordado o suficiente para me dar a resposta tal. Ele está acordado o suficiente para obedecer comando. Ele está acordado o suficiente para localizar a dor. Ou ele está acordado o suficiente para descerebrar. Então veja, ao considerar apenas a melhor resposta, a escala de Coma de Glasgow ignora os déficits. Então, eu vou ter o mesmo Glasgow se um paciente localiza a dor dos dois lados ou localiza a dor à direita e é hemiplégico à esquerda. Por quê? Porque a escala de Coma de Glasgow ela não visa dizer qual é a gravidade do paciente como um todo, apenas a profundidade do coma, apenas o grau de vigília, que é o inverso desse termo profundidade do coma. Veja, a escala de Coma de Glasgow ela não considera o vigor da resposta. Isso é uma coisa muito interessante quando a gente está avaliando um mesmo paciente. Então você vai avaliar um paciente na UTI, hoje ele faz essa flexão inespecífica. 2 dias depois você vai avaliar, ele faz essa flexão inespecífica. Bom, ele não localizou a dor, ele não obedeceu o comando, mas ele teve uma melhora. No entanto, a escala de Coma de Glasgow não considera essa coisa do vigor da resposta. Ela considera apenas o que ele é capaz de fazer. Tá? E quando eu falo o termo flexão inespecífica, é exatamente esse termo interessa bastante a essa limitação entre aspas, porque eu tenho vários tipos de flexão inespecífica, uma mais vigorosa, uma menos vigorosa, e isso não significa que o doente melhorou ou piorou. E outra coisa que a gente tem que avaliar é o seguinte: muito frequentemente eu tenho um trauma de crânio junto com um trauma raquimedular.
E aí eu tenho um paciente tetraplégico que ele é, portanto, incapaz de mover as mãos, mostrar um número 4 com as mãos, mover a mão direita, ele é incapaz de localizar a dor, ele é incapaz de fazer uma flexão inespecífica, ele é incapaz de decorticar, ele é incapaz de descerebrar, porque ele não tem nenhuma movimentação apendicular, ele não tem nenhuma movimentação apendicular, ou seja, dos membros. Então, como é que eu faço para avaliar um paciente com a escala de Coma de Glasgow se ele é tetraplégico? Ora, o que eu quero saber, o que a escala de Coma de Glasgow quer saber, não é se o paciente é capaz de levantar um braço ou de fletir a mão. O que ele quer saber é se o paciente é capaz de obedecer a comandos. Então, se eu suspeito que o paciente tem tetraplegia, eu parto para a avaliação dos nervos cranianos. Então, eu peço o paciente para fechar os olhos 3 vezes. Eu peço o paciente para mostrar a língua. Eu peço o paciente para fazer uma flexão, uma contração de músculos faciais. Então, às vezes eu tenho um paciente que não tem nenhuma resposta apendicular, mas ele tem sim respostas, ele consegue obedecer comando a partir dos nervos cranianos. Então, sempre levar em consideração isso, porque às vezes a gente pode dar uma resposta motora ausente num paciente que está compreendendo os comandos e sendo capaz de realizá-los com nervos cranianos. Em relação à resposta verbal, paciente que está entubado. Bom, se eu tenho um paciente que está entubado, eu já perco o parâmetro de resposta verbal. Muitas vezes eu tenho um paciente que está completamente acordado, consciente, orientado, entendendo o que você está falando, obedecendo a comando, no entanto, ele está com um tubo orotraqueal. Eu tenho duas alternativas aqui. Uma é considerar o tubo orotraqueal como um ponto, sempre colocando na minha avaliação que o paciente está intubado. Então, ou eu coloco a intubação orotraqueal como um ponto, ou eu considero o chamado pseudoscore. Eu simplesmente deixo de avaliar a resposta verbal, coloco resposta motora é X, abertura ocular é Y e o Glasgow é X mais Y, considerando que o paciente está em intubação orotraqueal. Então, eu tenho essas duas maneiras de agir quando eu estou avaliando um paciente que está intubado. O que eu, Daniel, prefiro, o que internacionalmente é mais frequentemente usado? É isso aqui, considerar o Glasgow, o tubo como um ponto, e você sempre deixa claro na tua avaliação, no teu prontuário, que o paciente está em uso de tubo orotraqueal. Você nunca pode, você tem que dizer o Glasgow tanto intubado, ou o Glasgow tanto em 10, paciente intubado. E aqui? Aqui eu tenho um paciente que está afásico. Esse é um paciente que eu mostro numa outra aula minha. Esse paciente, ele compreende completamente os comandos, ele é completamente capaz de obedecer tudo que a gente está pedindo, no entanto, ele simplesmente emite som. Ele simplesmente emite sons. Se ele simplesmente emite sons, eu sou obrigado a colocar que a resposta verbal dele é 2. Então, avaliando esse paciente, ele está completamente obedecendo comandos. Então, a resposta motora dele é 6. Ele está de olhos abertos, ele está alerta, abertura ocular é 4. No entanto, a resposta verbal dele é simplesmente emitir sons. Ele está em Glasgow 12. Apesar de que eu estou vendo de que esse paciente está totalmente acordado, obedecendo a comando, sabendo o que está acontecendo, ele simplesmente está afásico. Ele está incapaz de produzir linguagem. Então, eu tenho que considerar a afasia quando eu estou avaliando um paciente, especialmente quando eu tenho um estigma, que é o olho do guaxinim à esquerda, eu tenho um estigma de alguma lesão cerebral à esquerda. Então, eu tenho uma suspeita de lesão cerebral à esquerda? Tenho. Eu sei que na maior parte das pessoas é do lado esquerdo que estão os centros de linguagem. E esse paciente tem um olho do guaxinim aqui do lado esquerdo. Provavelmente ele tem alguma lesão cerebral à esquerda. E, portanto, ele tem abertura ocular espontânea, obedece o comando, mas ele apenas emite sons. Ele tem Glasgow 12, mas ele não merece Glasgow 12 definitivamente. Quando eu estou falando da abertura ocular, veja que a primeira grande limitação da escala de Glasgow é essa. Ele não considera nem o diâmetro, nem a reatividade das pupilas. Porque, veja, o objetivo da escala de Glasgow, de novo, não é avaliar a gravidade do doente. O objetivo da escala de Glasgow é avaliar quão acordado,
quão próximo da vigília está esse paciente. Então, se eu tenho dois pacientes, ambos com abertura ocular espontânea, só que um está anisocórico, com ptose e anisocórico, e o outro não está. Qual dos dois está mais grave? Certamente o que está com ptose e anisocoria, ele é mais grave. No entanto, os dois estão na mesma proximidade da vigília, vamos dizer assim. Então, eu tenho que, ao complementar a minha avaliação do Glasgow, eu tenho que colocar abertura ocular espontânea, observação, paciente com ptose à direita, midríase à direita e anisocoria. A escala de Glasgow, ela não pode resumir a avaliação de um paciente que está em coma. Ela avalia apenas uma parte dessa condição do coma, que é o nível de consciência. Veja bem, outra coisa que a escala de coma de Glasgow também não faz, ela não avalia os desvios oculares. Eu posso ter um paciente que abre os olhos ao chamado, abre os olhos à dor, no entanto que ele tem desvio conjugado do olhar ou que não tem desvio conjugado. E a gente já sabe que o desvio conjugado do olhar é um indicativo de uma lesão. Ele indica uma lesão, seja ela supratentorial, seja ela infratentorial. Então, eu tenho que analisar isso também. Eu não posso restringir o meu exame do paciente em coma em relação aos olhos do paciente, simplesmente se ele abre ou não abre os olhos. Espontaneamente é o chamado a dor. Isso aí é um parâmetro para a escala de Glasgow, mas a gente não pode cair na tentação e no erro frequente de resumir a nossa avaliação do paciente em coma à escala de coma de Glasgow. Outra coisa muito interessante é esse caso aqui, vejam, é um cara que está em coma há muito tempo, ele tem uma abertura ocular espontânea, mas observe. Eu estou chamando ele aqui, depois eu estimulo, ele está de olhos abertos, eu faço uma estimulação, eu falo com ele, eu estimulo a dor e ele não tem absolutamente nenhuma resposta. Ele tem uma abertura ocular espontânea, mas ele não tem mais nenhuma resposta. Isso é o que eu chamo de abertura ocular espontânea que não tem significado neurológico. Veja, eu vou lá, eu estimulo, eu aperto, eu estimulo a dor e ele não tem absolutamente nenhuma resposta, nem de nervo craniano, nem de membros superiores ou inferiores. Então ele tem uma abertura ocular, mas ela é isenta de significado neurológico. Olha que coisa interessante, ele tem uma resposta verbal ausente, uma resposta motor ausente, no entanto ele tem uma abertura ocular espontânea Glasgow 6. Mas observem, esse paciente está internado, a avaliação desse paciente foi feita no dia 9 de abril de 2005 e ele estava internado desde o dia 24 de maio de 2004. Ou seja, ele estava no chamado estado vegetativo persistente. Estado vegetativo persistente. Esse paciente, você não deve considerar essa abertura ocular como um parâmetro de melhora. Após 30, 40 dias de coma, todo mundo acaba abrindo os olhos e muitas vezes até recobrando um ciclo de sono-vigília sem que isso represente, sem que isso signifique uma melhora neurológica consistente. Outra limitação, que é uma limitação geral da escala, ela não incorpora reflexos de tronco. Não incorpora reflexos de tronco. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu tenho um Glasgow 3 com reflexos de tronco presente, é completamente diferente de ter um Glasgow 3 sem os reflexos de tronco. E isso, portanto, tem que ser avaliado. Então, quando eu avalio, eu tenho que dizer qual é a minha resposta motora, qual é a minha resposta verbal, qual é a minha abertura ocular, qual é a soma disso, mas eu tenho que avaliar também se eu tenho ou não tenho os reflexos de tronco. Então, isso é uma coisa fundamental e que não pode não constar na tua avaliação de um paciente que está em coma. Tá? E eu posso ter quadros clínicos diferentes com o mesmo score final. Vejam, eu tenho um paciente A que não consegue abrir os olhos porque ele tem um blefarohematoma bilateral, ele tem o olho do guaxinim bilateral, ele não consegue abrir os olhos de jeito nenhum. Ele localiza a dor e ele está entubado. Então eu tenho Glasgow 7. E eu tenho um segundo paciente que ele abre os olhos à dor, que ele decortica na resposta motora à dor e que ele emite sons, Glasgow 7. Os dois pacientes são iguais? Não, são totalmente diferentes. Esse Glasgow 7 é diferente desse Glasgow 7, porque aqui, nesse paciente, eu tenho uma clara indicação
de lesão de tronco cerebral. Eu tenho uma clara indicação de uma disfunção do tronco cerebral, que é a decorticação. Então, finalizando, o Glasgow, ele avalia o nível de consciência, não necessariamente a gravidade do doente. Considerar sempre a melhor resposta. Ela ignora os déficits, as pupilas, os desvios do olhar e os reflexos de tronco. Eu tenho que considerar os parâmetros separadamente e considerar o exame neurológico. Então, para finalizar, você nunca deve resumir o paciente, o estudo do paciente em coma Glasgow X. Não, você tem que colocar abertura ocular, você tem que colocar a resposta verbal, você tem que colocar a resposta motora, depois você coloca a soma e você coloca todas as avaliações em relação a déficits, pupila, desvio do olhar, reflexos de tronco e outras anormalidades de exame neurológico. Então, isso que eu queria falar para vocês hoje sobre esses macetes no uso da escala de Glasgow. Foi um prazer.